Graça e paz a todos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre rejeição. Nós precisamos dar atenção à nossa alma, aos traumas, ansiedade, depressão, preconceitos e bullying que fizeram contra a gente. Tudo aquilo que nos machuca. Às vezes foram coisas que a gente ouviu lá na nossa infância. E isso se tornou uma verdade. Só que o Senhor, Ele quer nos curar e nos transformar de todo o caos que estamos passando. Lá em 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, um rei. Se as coisas não tivessem acontecido com Saul, provavelmente ele se tornaria, o próximo rei. Ele estaria sendo preparado como numa família real, ele estaria sendo preparado, para isso. Só que acontece um acidente. A ama, que fala aqui na Bíblia, como se fosse a babá, nos dias de hoje, deixa ele cair. E isso acontece um acidente com ele. E eu quero falar, sobre rejeição. Todos nós já passamos por isso. Desde coisas maiores e menores. E isso nos machuca e começa a nos moldar e a nossa identidade. Somos vítima delas desde pequenos. Quem aqui escolheu um pai alcoólatra? Uma mãe com transtornos psicológicos? Quem aqui escolheu ser abandonado pelo pai? Ou pais que brigavam, pais que traiu um ao outro, pais que se divorciaram? Ninguém escolheu isso, Assim como Mefibosete. Só que isso acontece porque estamos no mundo do pecado. Nós estamos em volta de pessoas pecadoras e de pais pecadores. E Mefibosete, ele precisava ser carregado. E isso acontece com nós, se nós tornarmos dependentes das opiniões dos outros. O que vão pensar de mim. Aí tudo que você faz é dependente da opinião dos outros. Como você vai se vestir, como você vai arrumar seu cabelo, tudo isso você fica moldado à opinião dos outros. O que você vai falar, como que você vai agir. E aí a gente não vive o que Deus tem para as nossas vidas. E esses traumas também podem nos tornar vitimistas, com medo de qualquer pessoa se aproximar da gente, vai nos machucar. Você apresenta um trabalho de escola e se alguém ri de você, você já fica com trauma e não quer mais fazer isso. Ou pode acontecer o contrário. Alguém me machucou e agora eu não espero que façam isso comigo. Agora eu que vou machucar as outras pessoas, porque um abusador se torna abusador. E isso é uma rebelião. Eu não sei qual forma que você se encontra hoje, mas a gente precisa receber o amor de Jesus naquela cruz por nós e nós sermos transformados. E lá em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. E então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir
você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo o que o rei, o meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aqui, fala que ele tinha perdido, sua identidade. Os traumas dele deixou ele com pensamentos negativos. Tanto que Davi queria honrar a vida dele por conta da amizade que ele tinha com Jonatas, mas ele não se sentia honrado por conta da sua deficiência. Ele se comparava a um cão morto, que naquela época não era igual nos dias de hoje, que um cão tem e faz até parte da nossa família. E isso é uma estratégia do inimigo para nos livrar da presença de Deus e para aquilo que Ele quer para as nossas vidas, que Deus quer para as nossas vidas. O inimigo, ele quer que a gente pense que nossa vida não vale de nada, que não temos um propósito, que deveríamos morrer. E isso é muito forte. Nós precisamos se libertar dessas coisas e se entregar a Deus. Você é filho de Deus. Seus pais te machucaram, seus amigos de escola deixaram marcas em você, mas Deus quer trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Jesus morreu e ressuscitou numa cruz por amor a mim e a você, para termos uma vida curada e transformada em Deus. Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas para que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Toma posse da sua identidade diante de Deus, de filho de Deus. Somos filhos amados e escolhidos por Deus. Então se entrega a Deus. Entrega seus traumas, suas feridas diante do Senhor. Se permita ser curado por Deus. Ele tem um propósito nas nossas vidas. E você não está aqui por acaso. E a cura, da rejeição é a aceitação. Não importa em quem nos rejeitou, se Deus nos aceitou como filhos.